Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Bom pessoal, eu andava meio cansado, tava muito afim de fazer vídeo, ando trabalhando bastante, mas o que aconteceu nas últimas 24 horas me deixou completamente pasmo, para dizer o mínimo. O Brasil se transformou numa republiqueta de bananas. É que cada semana a gente acha que se transformou numa republiqueta, né? Mas cada dia esse governo ele consegue se superar e nos deixar mais pasmos com as atitudes que ele toma. Pois agora o nosso digníssimo presidente, esse bufão, despreparado, imbecil e canalha, resolveu que não vai mais divulgar os dados da pandemia do Covid-19. Isso é simplesmente surreal. É surreal. Isso é coisa de republiqueta de banana ou de ditadura. No início dos anos 70, durante o regime militar, o Brasil teve uma pandemia de... Não foi uma pandemia, né? Foi uma epidemia de hepatite. E o governo militar simplesmente decidiu que ninguém podia falar sobre isso. Proibiu a imprensa de falar. Agora está acontecendo a mesma coisa. O governo tirou do ar o site com os dados atualizados. Com uma ideia maluca e sem cabimento de que estão inflando os dados. Quando é justamente o contrário, pessoal. É justamente o contrário. Há uma subnotificação tremenda no Brasil. Absurda. É só ver a taxa de enterros nas principais cidades com Covid. De 20, um exemplo, de 20 enterros que eram feitos num determinado, por exemplo, no mês de março ou abril, em Manaus, por exemplo, passou para 100 esse ano. Passou para 100. Então é uma subnotificação tremenda. E esse governo de malucos que a gente tem, porque é um governo de maluco que a gente tem aí, diz que é um excesso de notificação. Olha, só falta esse governo dizer que a Terra é plana. É só o que está faltando dizer. Tá? São declarações absurdas, dia após dia, desmandos. Um governo de chinelões, temos usar esse termo, né, chinelões. E o que mais me entristece é ver tanta gente boa, assim, que eu considerava, ainda defendendo esse pulha desse presidente. Porque vamos dizer, tá, a pessoa se enganou, se deixou enganar, votou nesse crápula, nesse desgraçado. Mas por favor, não existe explicação lógica para alguém continuar apoiando esse canalha, esse traste. Uma pessoa que brinca com as mortes, que ri das mortes, que faz brincadeiras idiotas, que bota as pessoas em risco. Bom, mas isso já era esperado, né? Isso já era esperado. Uma pessoa que diz que a ditadura militar matou foi pouco, o que nós vamos esperar de uma pessoa? E as pessoas votaram nele. Gente que eu conheço, gente que eu gosto, votou nele. Ah, que não sabia. Não, sabia sim. Vocês sabiam e votaram porque acharam que era a melhor opção. Incrivelmente acharam isso. E eu sei muito bem quem são essas pessoas. E eu digo pra vocês, e vocês sabem que eu sei, que eu estou muito decepcionado com vocês. Qualquer um que tenha aperto o número 1 e o número 7 na urna, eu estou completamente decepcionado com vocês. E mais decepcionado para quem ainda mantém
o apoio para esse sujeito desqualificado, despreparado que a gente tem na presidência. O Brasil hoje é um pária internacional. Um pária. O Brasil hoje é considerado, gente, aí fora, no mesmo nível de Venezuela. Da Venezuela, em matéria de confiança, em matéria de proteção das pessoas, nós estamos no nível da Venezuela, do Irã, da Coreia do Norte. Entendeu? Só esses países que são capazes de tratar a sua população desse jeito, como o Bolsonaro trata o povo brasileiro. É tanta coisa que eu tinha que falar que eu não sei nem por onde começar. Por onde começar isso aí. É um absurdo tão grande, uma decepção tão grande com essas pessoas que ainda apoiam ele. E os isentões, né? Ah, os isentões. Os isentões eu acho muito engraçado. Olha, esse silêncio de vocês. Assumam que erraram. Assumam que erraram. Mas não. Postam de gatinho na internet. Falam de qualquer coisa. Live de sertanejo universitário, né? Mas o governo parece que falam de jogos, videogame, passeios. Falam como se agem como se não tivesse acontecendo nada no país. O país se desmanchando, a pobreza aumentando, as pessoas morrendo. Dados de ontem, 35.957 mortes. No dia 9 de março tinha 25 casos. Esse idiota disse, o idiota do presidente, disse que o coronavírus era superdimensionado. No dia 19 de março, não podemos entrar em uma neurose. Tinha 200 casos. No dia 29 de março também, todos nós iremos morrer um dia. E vocês continuam apoiando esse traste. Agora ele resolveu fazer o que os militares fizeram lá na epidemia. Resolveu que não vamos divulgar os dados. Primeiro ia divulgar no horário para não dar no Jornal Nacional, né? Daí o Jornal Nacional deu uma pedalada neles, bonita. E passou a divulgar ontem em plantão. Que é muito pior, né? Muito pior. Então a gente tem 673.587 casos confirmados até ontem. Uma subnotificação tremenda. Ninguém é testado, só é testado quem tá mal ou quem teve contato direto com alguém. Tá? E isso é típico desse governo aí que muita gente, meus amigos, um percentual pequeno dos meus amigos foi o que sobrou, porque o resto tudo eu excluí, porque tem que excluir da vida da gente esse tipo de gente. Só se a pessoa que tu conhece mesmo sabe que a pessoa tá enganada, ela é uma boa pessoa, como eu tenho caso, que eu entendo que elas estão enganadas, mas eu conheço as pessoas, sei que são boas pessoas. E aí eu mantenho o vínculo. Mas pra quem eu não conheço, pra quem não é meu amigo, eu me afasto completamente desse tipo de gente que apoia o Bolsonaro. Porque isso diz muito sobre a pessoa. Ou é um problema sério de cognição, ou é um problema de mau caráter. Mau caratismo. Um governo que é racista, que é contra o meio ambiente, contra o livro e credo, que só existe evangélico e católico para eles. Né? Ateus não contam. Religiões de matriz afro não contam. Um governo que é contra a ciência. Contra a ciência. Que quer socar esse negócio, essa cloroquina, goela abaixo de todo mundo aí. Sendo que nenhum país do mundo faz isso, nem o amigão dele, o Trump, que agora não é mais amigo também, né? Que parou de seguir no Twitter. Mandou pra cá, porque lá não vão usar. Não da maneira que ele queria usar. Um governo que é contra índio. Nós passamos 500 anos pedindo desculpa pros índios. Do que os portugueses e depois nós fizemos com eles. Aí vem esse desgraçado fazer isso aí que ele tá fazendo. É impressionante, gente. Um governo tomado de militares.
Pra quem não sabe, pra quem nunca leu um livro, nunca estudou, o presidente Geisel, um dos ditadores de plantão do Brasil, foi ele que decidiu que o regime militar tinha que acabar. Você sabe por que ele decidiu isso? Isso não é segredo, ele deu entrevistas a respeito disso. Porque um dos motivos foi que a corrupção estava campeando no governo. Não tinha como parar. Então eles entenderam que, bom, tá na hora de deixar os civis assumir para ver se melhora essa situação. As pessoas se enganam achando que o governo militar não tem corrupção. Não, gente, tem corrupção, tem mais corrupção. Só que ninguém fica sabendo. A gente não fica sabendo. E olha, é tanta coisa que é um despreparado completo esse presidente. E aqui a gente tem um exemplo aqui do lado da Argentina. Tem, se não me engano, 500 mortos. Ah, mas o Brasil tem muito mais população. Gente, olha as pesquisas de casos por milhão de habitantes. A Argentina tá muito melhor que a gente. Entendeu? E tem um terço da população que apoia esse fascínio ainda. Um terço da população. Então nós viramos párias internacionais. Né? O governo, nós brasileiros, o governo brasileiro, virou motivo de piada, gente. Você sabe o que é isso? Piada. Nós estamos, como eu falei antes, nós estamos no nível da Venezuela, Irã, tá? A Rússia, que é um arremedo de democracia. Coreia do Norte, lá o gordinho da Coreia do Norte, aquele parecido comigo lá, disse que lá não teve caso de Covid. Ou teve um, entendeu? E o Bolsonaro quer fazer isso aqui agora. E daí as pessoas dizem assim, ah, porque não deixam ele fazer nada. Sim, ah, primeiro que isso não é verdade. Ele faz o que ele bem entende, por enquanto. Graças a Deus, ainda tem os nossos freios e contrapesos previstos na Constituição, que o Judiciário e o Legislativo ainda conseguem segurar ele um pouco. Mas é claro que a gente não deixa ele fazer o que ele quer. Nem pode deixar. Ele quer que todo mundo morra. Ele é um fascínora. Olha esse desespero que foi esse negócio de 600 reais, gente. Tá? Agora, essa semana ele liberou mais umas armas pesadas para as pessoas. Ele quer transformar o Brasil num país de milícia. Como o Chaves fez na Venezuela. Então, por favor, gente. É inacreditável o que tá acontecendo. Inacreditável. Olha, cada semana é uma coisa pior que a outra. Toda semana a gente acha que ó, chegamos ao fundo do poço. Toda semana a gente acha que ó, chegamos agora sim. Agora chegamos ao fundo do poço. E toda semana ele supera. Ele se supera e nós afundamos mais. Então, pessoal, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer uma coisa. Nenhuma pessoa de bem pode ficar calada. O cidadão de bem, como eles gostam de dizer, né? Pode ficar calado com esse governo que a gente tem aí. Tá? Então. Então é isso. Um governo autoritário, anti-ciência, que defende golpe de Estado. Um bando de general de pijama foi lá garantir mais um pouquinho, né? Um dinheirinho, vamos falar a verdade, né? Mais um dinheirinho. E as pessoas morrendo aí. Tem um modelo que a Casa Branca usa para. O governo americano usa para pensar, para olhar adiante como vai ser a Covid, né? E esse modelo que os Estados Unidos usam, gente, tá prevendo 5 mil mortes diárias em agosto.
5.000 mortes diárias. Então, assim, ó, cuidem-se, por favor, cuidem-se. Aqui na Alvorada vai ser, já tá ficando terrível esse negócio da Covid. E o Bolsonaro, por favor, quem não tá apoiando o Bolsonaro, coloque lá qualquer coisinha no seu Facebook, no seu Instagram, no Twitter. Pelo menos dizer, olha, eu sou contra esse governo. Porque não é possível, gente, pessoas boas ficarem em silêncio. Enquanto pessoas estão morrendo por aí. Tá bom, pessoal? Então foi só um desabafo mais aí, porque eu tô indignado com isso tudo aí. Tá bem? Um abraço, bom fim de semana e seguimos na luta aí.